Aqui conversando com a minha convidada aqui maravilhosa, que é a Hanna Braz, terapeuta, mas também psicanalista. E hoje ela vai falar com a gente sobre a sobrecarga, que muitas vezes é invisível de nós mulheres e os impactos que tudo isso pode trazer para a nossa saúde mental. Porque não é brincadeira, dá conta de tudo. Até uns anos atrás, você só cuidava da casa e às vezes até trabalhava. Mas quem mais cuidava da casa era o esposo, quem mais cuidava da casa eram outras pessoas. Você tinha mais tempo. Hoje em dia a gente percebe que os lares estão da seguinte forma. Muitas mulheres fazendo o papel de um esposo, fazendo o papel às vezes do filho ou vice-versa. As mulheres se sobrecarregaram de uma forma que elas trabalham fora, em casa, triplicado. Não só são donas de casa, mas também são as cozinheiras, passam às vezes dos cuidados do lar. Sim. É a mulher que cuida do lar, é a mulher que cuida das contas, é a mulher que cuida de 1001 situações e não tem mais ninguém para fazer isso. Exatamente. A sensação que a gente tem é que não tem os filhos para ajudar, não tem o esposo, ela tem que correr para pagar as contas, ela tem que fazer as coisas de casa e é uma sobrecarga gigantesca. E é mais ou menos isso que o mundo atual está mostrando, né? Vanusa, exatamente isso. Muito obrigada pelo convite. Bom Seja dia, querida. Então, você falou algo muito importante na sua fala, que é dar conta de tudo. Então, a gente vai começar já desmistificando essa questão de dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa sair desse papel que colocaram pra gente, como a gente fosse obrigada, essa super mulher que dá conta da casa, dos filhos, do trabalho. Gente, ser humano, a gente não consegue. E aí, além do trabalho, no próprio emprego, em casa, com os filhos, tem aquele trabalho invisível, que a gente esquece de falar dele e ele é muito importante que seja dito, que é o de organizar, que é o de elaborar, que é o de pensar, o que é que o menino vai botar na lancheira hoje? Ai, marcou o médico. Isso, gente, é uma sobrecarga muito grande. Então, além do trabalho físico, que é grande, imagina chegar em casa, ter que fazer almoço, às vezes a gente não tem, né, uma pessoa que nos ajude. Então, a gente precisa começar a entender que não tem que dar conta de tudo, que tudo bem se um dia a minha casa não ficou tão organizada assim, se um dia eu não fui tão bem ali no trabalho, não se critica, não se bota esse peso em cima, porque equilíbrio não é isso, tá? Equilíbrio na vida que a gente tem é isso aqui. Então, um dia eu vou derrubar o prato do trabalho ali, um dia eu vou derrubar o prato ali da família, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, e assim, se a gente tem como, que a gente tem que falar do recorte social. Se eu tenho como delegar a função, delega, porque às vezes também a gente acha que só a gente sabe fazer, né? E aí quer botar tudo em cima da gente. Então, calma, deixa ali o pai dar o banho, deixa o pai ali de repente. E se errar, e se não for do jeito que tem que ser, a gente só aprende assim. Com certeza, a gente tem que dar esse espaço para a pessoa também tentar. Você falou de dar conta dessas situações invisíveis que aparecem na vida e que nos causa culpa. Muita culpa. E parece que quando a gente é mãe, isso vem com mais força, né? Culpa, porque assim, você já tem tanta coisa para fazer e aí muitas vezes essa questão. É muito importante você falar sobre isso, principalmente porque nem tudo envolve a questão a separação, por exemplo. Não é a questão do dinheiro, é a questão das condições, muitas vezes, de força, de trabalho. Por exemplo, você está com os filhos, você é quem cuida dos filhos, mas o fato de você estar com a guarda dos filhos não dá essa única tarefa para você. Por exemplo, a tarefa de levar para o médico. Necessariamente não é só você que tem que levar para o médico. Não é só você que tem que cuidar disso. Não é só você que tem que pegar na escola, deixar na escola. Ou até mesmo o lanche do filho. Aí é muito importante a gente falar sobre essas coisas. Exatamente, entender que separou, gente, continua sendo pai, continua sendo mãe. Os filhos, eles não têm nada a ver com essa nova concepção, né? A gente tem que deixar muito claro que a relação pai e mãe tem que continuar. Então, às vezes, a gente aponta para esse lado do material, do dinheiro, como uma forma de compensar. Mas, assim, é muito importante mesmo que se diga que não se compensa essa energia que é gasta. Não se compensa essa presença que não estava, né, no crescimento
crescimento, no desenvolvimento dos filhos. Então, sim, é preciso que haja uma divisão. Às vezes não tem como ser 50-50, mas é uma divisão justa, né? Então, presente, saber o que é que teu filho gosta, qual é o médico do teu filho, quanto que ele pesa, coisas básicas. Se ele tem alergia a algum tipo de medicação, isso, gente, tem que ser algo que todos, né, os envolvidos, os cuidadores, que às vezes não é pai e mãe só, mas todo mundo que está envolvido nesse cuidar tem que saber, não é só da mulher. A gente tem que sair desse lugar de achar que é uma obrigação feminina. Não é. Aí a gente não vai trazer culpados, mas a gente vai trazer orientações para as pessoas. Por exemplo, eu sou mulher, mas eu acredito que está na hora da gente sair dessa situação de estar sempre como defesa. Mas é tudo para mim, sou eu que faço tudo. Mas será que não somos nós que estamos também trazendo toda essa responsabilidade para nós? A gente está na hora da gente colocar a nossa mãozinha e sentir uma batidinha ali. Porque às vezes você cobra muito que está sobrecarregada, mas você não distribui tarefas como você acabou de falar. Exatamente. Muitas vezes, não é que a gente seja culpada, mas será que a gente mesmo não está se sobrecarregando e depois com essa sobrecarga jogando a culpa pro outro? Exatamente, tem esse lugar. Então tem esse lugar da mulher que acha que só ela sabe fazer. E, gente, aqui não é um lugar que a gente não está apontando culpados, como a Vanusa mesmo ajuda trouxe. mesmo, né? Exatamente. A gente só consegue mudar quando traz para a consciência. Então, enquanto eu não me toco, que eu estou fazendo esse papel, eu não mudo. Então aqui é para você realmente refletir. Será que você está dando espaço para o parceiro ou para alguém ali que te ajuda na lida fazer o papel dela? Ou quando faz você diz, não, pode deixar que eu faço, só eu sei fazer. Então, assim, às vezes também ficou muito em voga numa época essa mulher super poderosa, que dá conta de tudo. Gente, sai desse personagem que te colocaram. Você é um ser humano normal, como qualquer outro. Então, dar conta de tudo não é o saudável. A gente precisa, sim, delegar, deixar que o outro... Então, percebe, se você está trazendo tudo para você, como uma forma, às vezes, Vanusa, isso é inconsciente, tá? Isso. É uma forma de ter atenção, de ser amada, de ser vista. Então, se eu fizer tudo, as pessoas vão ficar aqui dependendo de mim. Então, dessa forma, eu tenho esse controle. E assim, isso é bom que a gente comece a perceber o nosso comportamento para a gente ver que não está sendo saudável. É adoecedor, né? Adoece a alma. Vai mais que o corpo grita. Porque aquilo que a gente não começa a olhar, a dar ouvidos, a dar atenção, o corpo vai lá e grita. Aí eu fico com dor de cabeça que não passa. É um cansaço que eu posso dormir muito, não passa. É uma dor nas costas que não passa. O corpo está pedindo ajuda para você. Você se olhe e pare um pouco. Muito bom. E aí, quando você fala sobre isso, tá na hora então do quê? De cultivar, pausar algumas situações na vida para, de uma certa forma, a gente ouvir mais o outro. Porque, assim, essa mulher que tá com essa sobrecarga, ela não costuma ouvir, né? Não costuma ouvir nem assim e nem o outro. Então, parar é muito importante. Ana não tem um tempo, tem 10 minutos, 5 minutos. Aquele momento que você vai para o banho, então vai tomar banho com presença. Para, relaxa, sabe? Tem aquele momento para você perceber o que é que está acontecendo, o que é que não é bom. E a gente precisa começar a comunicar isso também. Comunicar para o outro, não tá legal, vamos conversar aqui e se fazer ouvida também. Então sai desse lugar que você não tem voz, se faça ouvir. A gente precisa sair do lugar do vitimismo e começar a ser protagonista da própria vida. E para isso a gente precisa ter voz, mas essa voz eu adquiro quando eu me escuto. Então eu preciso pausar sim. Quais são os sinais que a gente começa? Você já falou alguns aí, nesse cansaço, né? Mas quais são os sinais de que a gente está precisando pedir ajuda por uma terapeuta, por uma profissional? Quando a gente começa a perceber o quê? Por exemplo, quando você começa a perceber que você está tão exausta, tão cansada, ao ponto da tua mente já não estar mais raciocinando direito. Acontece muito, então, o estresse crônico. E a gente meio que romantizou o estresse e a ansiedade. Todo mundo tem estresse, todo mundo tem ansiedade. Gente, o fato de todo mundo ter não é normalizar o que não é normal. Então, essa ansiedade, essa tá na defesa, né? O tempo todo ali, alguém vem falar alguma coisa, você já responde assim com uma forma meio bélica, o cansaço que não para, essa dor no corpo, essa dor de cabeça, então essas faltas, né, que a gente sente no dia a dia, esse cansaço, essas dores no corpo, a falta de sono, a insônia também é um indicador. Então perceber, mulher, como é que você está se sentindo? Não normaliza a dor, porque sentir dor não é normal. Quando você estiver nesse lugar de estar muito estressada, muito cansada, choro
o choro do nada, começa a chorar assim muito, procura ajuda. Procura um terapeuta, procura um analista para te ajudar a sair desse ciclo de adoecimento. Muito bom você falar sobre isso. Eu acho que tem muitas mulheres que realmente se sobrecarregaram e trouxeram muito para si. E colocaram um certo comodismo no outro, que muitas vezes o outro nem quis. Exatamente, você educa, né? Assim como a gente fala com os clientes que a gente educa, as pessoas ao nosso redor a gente educa. Ai, Hanna, mas sempre foi assim, eu sempre fiz. Se eu fizer isso, outra pessoa não vai gostar. A gente precisa impor limites, a gente precisa se limitar, porque senão o outro faz e acontece. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, Hanna, mas ele fez isso, ela fez isso comigo. Mas quem foi que abriu a porta? Quem que deixou entrar? Fui eu. Virou um fardo, Virou um fardo. Então você limita. Ai, mas não vai mais querer mais estar comigo, não vai mais gostar de mim. Essa relação era o quê? Era uma relação de interesse ou de amor? Ou de respeito? Porque amor, gente, não é dívida. Amor é dádiva. Então se eu dou e eu tô querendo algo em troca o tempo todo, tem uma coisa errada, vamos rever essas relações. Muito bom você falar sobre isso, porque assim, a gente tem percebido isso. Quando você amadurece para entender que você tem que somar e não subtrair, isso se torna melhor. Quando a sua fala diz que nós recebíamos tudo, achávamos que fôssemos força para tudo. O passar do tempo tem mostrado o contrário. Com certeza. Hoje a gente está vendo já esse apelo, né, para o cuidado, para você delegar funções, para você se escutar, porque está muito claro, a mulher adoece muito mais. Tem estudo científico, a mulher fica muito mais ansiosa. Então, já tem essa sobrecarga que eu vem de uma época antiga, já é intrínseca na sociedade. A gente está mudando esse padrão agora, é um passo de formiguinha, mas a gente precisa endossar esse discurso e além de endossar o discurso, como você falou, pegar para você, ser protagonista da sua vida. Então, toma isso, percebe como você tá e começa a fazer diferente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Hanna. Eu tive uma experiência de buscar uma psicanalista e eu digo de verdade, como é bom você ter profissionais da psicologia perto de você, mas eu posso dizer que uma psicanalista, uma terapeuta, uma psicanalista, ela faz uma diferença muito grande na sua vida. Porque ela vai entrar num quesito muito maior que muitas vezes alguns profissionais da psicologia não se especializaram tanto. Entendam como eu estou falando. Entender a tua dor. Sim. Porque às vezes a tua dor começou lá na barriguinha da sua mãe e você nem sabe. Exatamente. E é muito importante porque quando você passa por toda essa experiência, quando você tem uma pessoa, uma profissional, uma terapeuta, uma psicanalista, que ela vai trabalhar um todo em você, existe uma diferença muito grande. Eu acho que hoje a gente precisa de mais profissionais como você. A gente precisa de mais psicanalistas, a gente precisa de mais terapeutas, que eles realmente trabalhem um todo, para você entender um pouco mais aonde está a tua dor e aonde está aquela situação que você vai ter que trabalhar para você não se sobrecarregar tanto assim. Quando a gente fala de fardo, a gente tem que ser mais autêntica, entender onde é que o não vai aparecer. Exatamente. O momento do sim, o momento da gente recuar. Exatamente. E da gente se libertar de coisas que a gente está carregando talvez da infância, né? Exatamente. Queria muito que você falasse sobre isso. Às vezes, realmente, como você falou, da gestação mesmo, assim, tudo que acontece ali, enquanto esse feto está sendo formado, a partir do 3º mês ali de gestação, já se começa, assim, a sentir toda essa energia, tudo que está acontecendo. A gente está se nutrindo pela mãe, né, através do cordão umbilical. Então, assim, é importante, a psicanálise, ela atua muito no nosso inconsciente. O inconsciente é um material, vou falar assim de uma forma bem simples, é aquilo que está na tua mente e tu não consegue acessar. É como se você não soubesse, mas está ali e é o que está o tempo todo te influenciando para as tuas decisões do dia a dia. Quando a gente vai para a análise, a gente tem um encontro marcado naquele dia ali com você. Então são 50, 60 minutos você falando e aí a analista ou o analista profissional, ele consegue tirar coisas ali de você que você às vezes nem achava que tinha a ver com o que você está passando. Então quando você busca ajuda, você faz análise, você faz terapia, você começa a se escutar e se escutar, gente. A cura pela fala, quando a gente começa a falar, uma fala assim mesmo
eficiente, a gente começa a se escutar. E aí a gente vai entender que muitos padrões do que a gente vive hoje é lá do passado, é a nossa primeira infância, é aquilo que a gente escutou e a gente trouxe pra gente como se fosse uma verdade absoluta e não é. A gente pode sair dessas prisões que a gente se colocou e aí é trazer autenticidade para a vida, que é exatamente isso que você falou. Saber dizer não, saber se limitar, saber se colocar na vida sem medo. O medo, ele até certo ponto é muito bom para te manter viva, mas quando ele te paralisa, aí a gente precisa sim procurar ajuda para sair desse local e viver o extraordinário, porque assim, a gente veio nessa vida para viver o extraordinário. Muito boa a sua fala. E isso também faz com que você não traga pessoas adoecidas para o teu convívio, né? Eu acho porque tem os oportunistas da situação também, né? Com certeza. Tem gente, essas pessoas oportunistas da situação, ele sabe exatamente onde ele vai. Ele sabe onde é o alvo dele, né? Então, essa mulher que se deixa e que não tem tanto essa força da vida, né? Não é força para sair aí pegando tudo de todo mundo, mas essa força de vida, ele vai lá e se aproveita dessa situação. E outra coisa importante também, Vanusa, é pra gente quebrar esses ciclos de adoecimento que às vezes vem ancestral, vem da nossa mãe, né, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. A gente está aqui para quebrar esse ciclo. Não, a partir de agora eu faço diferente. Eu honro tudo que foi, mas agora eu escolho fazer diferente. Muito bom, isso é até bíblico, né? Até a 4ª geração. Então, a gente tem que entender que algumas coisas você vai ter que, naquele momento, poder levar e avançar para os demais. Exatamente. Algo que se faz ser mais saudável. Exatamente. Foi muito bom trazer você aqui para a gente falar sobre esse assunto, inclusive no Setembro Amarelo, onde a gente sabe que a sobrecarga das coisas, elas não têm que estar sobrecarregadas para você, mulher, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para a mulher que está assistindo a gente agora, essa mulher que se enquadrou nessa situação e que precisa ter mais autenticidade, precisa levar a vida dela para esse campo mais saudável. E a gente ter menos mulheres adoecidas para terem qualidade de vida e viverem dias melhores. Olha só, o que eu tenho para dizer para você, mulher, é que você não precisa dar conta de tudo. Você não é essa super heroína, você é uma mulher comum no sentido de uma humana. Então, você precisa caminhar em direção à sua autenticidade, você precisa ser a protagonista da sua vida. Não tem problema nenhum, isso não é egoísmo, isso é amor a você, a sua família, a sua vida. Então, se você precisa de ajuda para sair desse local, né, de adoecimento, procure um terapeuta, procure um analista, procure ajuda, mas não deixa a sua vida ficar morna, ficar difícil. Viva uma vida plena. Você merece. Muito bom. A família toda merece, né? Porque quando essa sobrecarga sai de uma mãe, por exemplo, de uma mulher, obviamente a família toda responde, né? Todo mundo ganha. Quando no você começo pode até ser difícil, né? Vai assim, é bom, foi muito importante isso, Vanusa, obrigada. No início da mudança, a gente pensa às vezes quando tá mudando vai ficar tudo fácil. Gente, no início da mudança é desconfortável. Vai ser um pouco difícil, porque você tá mudando, imagina mudar de forma. Muda todo mundo em casa, né? Muda todo mundo em casa. Então assim, eu te peço pra você insistir. Não desiste do teu processo de mudança. Não desiste porque ficou desconfortável, porque depois vai ficar muito bacana, porque você vai estar sendo fiel a você. Muito bom, eu amei. Gente, eu que tenho 2 filhos dentro de casa e assim, ensinei eles a serem muito corajosos. Uma mulher que sou o pai e a mãe dentro de casa. Mas eu comecei realmente a perceber já sempre ensinei, sempre mostrei, mas sempre com aquele pezinho atrás. E ensinava, mas ficava ali, que é aquela coisa muito de mãe. Sim. Mas o que a gente começa a perceber? Que os filhos da gente, eles têm a vida deles. Sim. E eles estão sendo realmente preparados para o mundo deles. Quando você super protege, que você pega essa carga toda para você não ensina teu filho a avançar. E você corre o risco realmente de levar para as próximas gerações um medo, uma sobrecarga, uma preocupação de não saber fazer. E aí eu ouvi um dia uma fala, me foi muito viável. Mas eu não fiz porque a mamãe não deixou. Porque a mamãe não deixou. Eu até sei fazer, mas ela não acredita que eu sei fazer. Naquele momento eu me culpei. Perfeito. Não. Aí eu falei, peraí. Vamos lá. E nessa hora você tem que ter a humildade, a sensibilidade de não achar que aquilo é um confronto. Não. Mas que aquilo é um apelo, dizendo, eu preciso fazer também.
Sim. Eu preciso também me sentir útil, necessário, porque essa carga toda tá para a senhora porque a senhora não deixou avançar. Exatamente. Né? Então, eu também sou mãe e, assim, é exatamente isso. A gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a ser independentes, autênticos, saber fazer as coisas. Às vezes a gente fica nesse lugar, ai, não, mas a gente tem que proteger. A gente, sim, a gente tá aqui, nós somos pais, a gente tem que orientar. E ali a proteção até um certo ponto, mas eles têm que viver, eles têm que ter as próprias experiências dele. Na psicanálise a gente fala o seguinte, que a criança, né, quando está crescendo, ela tem que questionar. Porque eu fui criada, não pode, tem que questionar. Questionar não é falta de respeito, tá, gente? A gente tem que abrir um diálogo com eles, deixar que eles se expressem. E aí a gente vai conversando. Claro, né, somos mais velhos, a gente vai dando ali os limites. Mas limite não é essa coisa que você falou de ali, de sufocar. Não, mãezona demais, paizão demais, pode atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Um dia a gente foi filho, né? Um dia a gente foi filho. Um dia a gente foi filho. A gente tem essa mania de achar que é porque é pai e mãe. A gente teve as nossas falhas, a gente teve os nossos erros, teve os nossos momentos de dificuldade. E sim, ótimo você trazer isso. A gente vai errar também, tá, gente? Então tudo bem se você errar. Nada de ficar com chicotinho. Vamos errar porque a gente tá aprendendo com eles também. Tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Quero você mais vezes aqui. Volta a gente falar prazer. sobre vários outros assuntos. Primeiro, muito obrigada pela sua presença. As pessoas que quiserem te buscar, como é que faz? Olha, pode ser pelo Instagram, hanna.braz_, ou através do telefone 869-9920-0009. Eu atendo no Espaço Sou Mística, que fica na Avenida Jockey Club, 2628, e vai ser um prazer poder cuidar de você. Obrigada, tá? Gostei muito, Hanna. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Continua aí. Tá bom, amada. Gente, depois da gente conversar com a Hanna, é importante a gente lembrar o quê? Que todo cuidado não é pouco, não. Todo cuidado se faz necessário. Se você está se sentindo adoecida, se você está se sentindo sobrecarregada, mulher, não só essa visão nesse mês de setembro, mas essa visão para o ano inteiro. Tá na hora de você pedir ajuda. Pede ajuda para a família, diz, olha, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô precisando de ajuda. E se alguém disser para você, mas foi essa sobrecarga toda, foi você que trouxe para você, não tem problema, só que agora eu tô querendo dividir.